Olá, te dou as boas-vindas ao Profundamente. Junte-se a mim nessa prática de meditação para relaxamento profundo. Espero que você relaxe e caia em um sono feliz. Antes de começarmos, poderia clicar no inscreva-se e curtir o canal? Isso nos ajuda a continuar e eu fico muito grata. Encontre um lugar confortável para se deitar. Pode ser sua cama, um sofá, qualquer superfície onde você possa relaxar completamente. Acomode-se e permita que o seu corpo afunde nesse apoio. Respire fundo. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Mais uma vez. Inspire e expire. Vamos iniciar uma jornada mágica. Uma viagem através do tempo e do espaço, até as areias douradas do Egito Antigo. Feche seus olhos e comece a imaginar que seu corpo está ficando cada vez mais leve. Tão leve quanto uma pluma. Tão leve que você começa a flutuar suavemente. O mundo à sua volta começa a desaparecer. E você está agora sendo totalmente envolvida em uma luz dourada e cálida. Essa luz te transporta através do tempo, te levando para uma época distante, há mais de 3.000 anos atrás. Agora, você sente o calor do sol tocando sua pele. O ar quente e seco envolve seu corpo. Aos poucos, seus pés descalços tocam um chão de areia morna. Você abre os olhos em um novo mundo, como num sonho vívido, e você se encontra às margens do majestoso rio Nilo. Observe a vastidão do Nilo à sua frente. Suas águas são de um azul profundo, quase turquesa, refletindo o céu claro acima. A superfície da água cintila com pequenos diamantes de luz quando os raios do sol dançam sobre ela. Barcos de papiro com velas triangulares deslizam silenciosamente, empurrados por uma brisa suave. Respire fundo e sinta o aroma característico do rio. É um perfume de vida, de fertilidade, um contraste marcante com o deserto árido que se estende além das margens verdejantes. Este é o rio que dá vida a toda uma civilização.
Nas margens, você vê camponeses trabalhando em campos de um verde vibrante. Eles cultivam trigo, cebola, alho e diversas ervas. O solo negro, presente do Nilo durante as cheias anuais, nutre essas plantações. Comece a caminhar por uma trilha estreita entre os campos. Seus pés afundam levemente na terra úmida e fértil. Ao seu redor, as plantações balançam suavemente com a brisa. O céu é de um azul tão intenso que parece irreal, sem uma única nuvem para interromper sua perfeição. Observe os agricultores em seus trabalhos diários. Seus corpos são fortes e bronzeados pelo sol constante. Alguns usam chapéus de palha para se protegerem do calor intenso. Eles cantam enquanto trabalham, melodias antigas que ecoam através dos séculos. Você ouve o som suave de um chaduf, um instrumento de irrigação primitivo. O movimento rítmico de subir e descer, enchendo e esvaziando, cria uma melodia hipnótica que se mistura ao canto dos trabalhadores. Seus passos te levam até uma pequena aldeia à beira do rio. As casas são simples, feitas de tijolos de barro secados ao sol. Os telhados são planos e algumas pessoas descansam sobre eles nas horas mais frescas da tarde. Crianças correm e brincam entre as casas, suas risadas flutuando no ar, como música. Algumas mulheres moem grãos em pedras de moer, conversando animadamente entre si. O aroma de pão fresco sendo assado em fornos de barro enche o ar. Você nota um artesão trabalhando com cerâmica. Suas mãos moldam o barro com habilidade incrível, transformando um monte sem forma em uma elegante jarra decorada. Ao lado dele, outro artesão trabalha com papiro, preparando folhas para escrita. Seguindo adiante, você chega a um mercado vibrante. Uma explosão de cores, sons e aromas envolve os seus sentidos. Vendedores anunciam seus produtos em vozes altas e melódicas. Especiarias formam pequenas montanhas coloridas em esteiras estendidas no chão. Açafrão dourado, cominho terroso, coentro verde, pimenta vermelha. Em outras barracas, vê-se linho de qualidades variadas, de tecido simples para o povo comum, até peças quase transparentes, tão finas que seriam dignas de faraós. Joias de faiança azul, pedras semi-preciosas,
e amuletos de proteção brilham sob o sol forte. O ar está carregado com o aroma de incenso e mirra, usados em cerimônias religiosas e como perfumes. Algumas pessoas negociam trocando bens. Um cesto de cereais por um pouco de linho, algumas cebolas por um pequeno amuleto de proteção. De repente, um servo aproxima-se respeitosamente. Ele convida você a visitar a casa de seu mestre, um nobre local. Você o segue com curiosidade, afastando-se da agitação do mercado, até chegar a uma residência muito maior que as casas simples da aldeia. Um muro alto de adobe cerca a propriedade. Ao passar pelo portão, você se vê em um jardim exuberante, um verdadeiro oásis de tranquilidade. Palmeiras projetam sombras longas sobre um pequeno lago artificial. Flores de lótus flutuam na superfície da água, suas pétalas delicadas abrindo-se para o sol. O servo te guia até a casa principal. Colunas pintadas com cores vivas sustentam um teto alto. As paredes internas são decoradas com afrescos intrincados, mostrando cenas da vida cotidiana. Caçadas no deserto, banquetes, oferendas aos deuses. Os pisos são de pedra lisa e fresca, um alívio bem-vindo para seus pés cansados do calor da areia. Móveis elegantes de madeira escura e polida, cedro importado do Líbano, estão dispostos em salas amplas e arejadas. Na sala principal, um banquete está sendo preparado. Servos movem-se silenciosamente, colocando baixas mesas de madeira e almofadas para os convidados se reclinarem. Você é convidado a se juntar à celebração. Músicos afinam seus instrumentos em um canto. Harpas triangulares, flautas de junco, tambores de diferentes tamanhos. Dançarinas ensaiam seus movimentos, com contas e pulseiras, tilintando suavemente com cada gesto. O ar está perfumado, com aroma de pães recém-assados, carnes grelhadas e vinho doce de tâmaras. Bandejas de frutas frescas, uvas, tâmaras, figos e romãs, são dispostas artisticamente em cestas entrelaçadas. Quando você se reclina em uma almofada macia, um servo aproxima-se com uma bacia de água perfumada com pétalas de flores. Ele lava delicadamente suas mãos e pés. Um ritual de hospitalidade para todos os convidados. Os músicos começam a tocar, suas melodias antigas e hipnóticas preenchendo o ar. As notas da harpa flutuam como água corrente, enquanto os tambores
marcam um ritmo suave que parece sincronizar com as batidas do seu coração. As dançarinas iniciam sua apresentação, movendo-se com graça incrível. Seus movimentos contam histórias: o fluxo do Nilo, o crescimento das colheitas, a jornada do sol pelo céu. Pequenas contas em seus trajes capturam a luz das lâmpadas de óleo, criando padrões cintilantes nas paredes. O nobre anfitrião ergue uma taça de vinho em sua direção, um gesto de boas-vindas. Com o passar do dia, seu anfitrião sugere uma visita ao grande templo de Karnak, destinado ao deus Amun-Ra. Vocês partem em uma barca elegante, deslizando pelo Nilo em direção ao templo. À medida que se aproximam, você vê uma silhueta imponente do templo se erguendo contra o céu. Enormes pilones, os portões maciços de entrada, são visíveis de longe. Suas superfícies estão cobertas de hieróglifos e relevos, contando histórias de deuses e faraós. Ao desembarcar e se aproximar, a verdadeira escala do templo torna-se aparente. É monumental, desafiando a compreensão humana. Foi construído para impressionar, para fazer os mortais sentirem-se pequenos perante os deuses. Você passa pelos pilones e entra em um pátio aberto, vasto e impressionante. Estátuas colossais de faraós guardam a entrada. Seus olhos de pedra observando os visitantes há milênios. Seguindo adiante, você entra na famosa sala hipostila, uma verdadeira floresta de colunas gigantescas. Há 134 colunas, algumas com quase 23 metros de altura. São tão grossas que seriam necessárias várias pessoas de mãos dadas para abraçar uma única coluna. Olhe para cima. As colunas se elevam em direção ao céu, suas superfícies inteiramente cobertas por hieróglifos e cenas pintadas com cores ainda vibrantes, protegidas do sol ao longo dos séculos. Azuis profundos, vermelhos vibrantes, verdes vivos e dourados brilhantes decoram cada centímetro da pedra. A luz entra pelas janelas altas, criando raios diagonais que iluminam a poeira dançante no ar. O efeito é místico, quase sobrenatural. Você sente a presença do divino nesse espaço, como os antigos egípcios sentiram. O silêncio dentro do templo é profundo, quebrado apenas pelo eco distante de alguns passos e os sussurros reverentes dos visitantes. Respire fundo e absorva a atmosfera sagrada deste lugar. Seu guia te leva cada vez mais fundo no templo.
passando por salas cada vez menores e mais escuras. O acesso a estas áreas era restrito. Apenas sacerdotes de alto escalão e o próprio faraó podiam entrar. Finalmente, você chega ao santuário mais interno, o lugar mais sagrado do templo. Aqui, uma estátua do deus Amon-Ra ficava guardada, protegida da vista de pessoas comuns. A sala é pequena em comparação com as enormes estruturas anteriores, mas seu significado espiritual é imenso. Um único raio de luz entra por uma abertura especial projetada no teto, iluminando o centro da sala em determinados momentos do dia. Este raio simboliza a conexão entre o mundo terreno e o divino. Feche os olhos por um momento e sinta a energia acumulada neste espaço ao longo de milênios de orações e rituais. Ao deixar o templo, você percebe que o dia está chegando ao fim. O sol começa a sua descida em direção ao horizonte ocidental, o reino de Osíris, deus do submundo e da vida após a morte. Seu anfitrião te convida para retornar à barca, para assistir ao pôr do sol nas águas do Nilo. Enquanto deslizam silenciosamente pela corrente, o céu transforma-se em um espetáculo de cores. Laranja, rosa, púrpura e ouro se fundem em um panorama indescritível. As margens do rio tornam-se silhuetas escuras contra o céu em chamas. Palmeiras dançam suavemente na brisa noturna. Aves aquáticas voam baixo sobre a superfície da água, retornando aos seus ninhos para a noite. O reflexo do sol poente cria um caminho dourado sobre as águas do Nilo, como se te convidasse a seguir por ele até o mundo dos deuses. É um momento de beleza transcendental que faz seu coração se expandir de admiração. Gradualmente, o sol desaparece completamente e a escuridão envolve a paisagem. Mas não é uma escuridão completa. O céu do Egito revela-se em toda a sua glória. Um manto de veludo negro, salpicado de incontáveis estrelas brilhantes. Sem a poluição luminosa do mundo moderno, as estrelas aqui são incrivelmente nítidas e numerosas. A Via Láctea estende-se como um rio celestial de luz, cruzando o céu de horizonte a horizonte. Os antigos egípcios viam nas estrelas manifestações de seus deuses e deusas. Eles estudavam os padrões celestes cuidadosamente, usando-os para prever as cheias do Nilo e planejar suas vidas. Recline-se na barca e observe a dança eterna das estrelas.
A brisa noturna é fresca e agradável após o calor do dia. O único som é o suave splash da água contra o casco da embarcação. A barca retorna suavemente à margem do rio. Seu anfitrião explica que preparou acomodações para você em uma pequena casa de repouso à beira do Nilo. Um local onde visitantes importantes descansam durante suas jornadas. A casa é simples, mas confortável. As paredes grossas de adobe mantêm o interior fresco, mesmo durante os dias mais quentes. Lamparinas de óleo acesas criam um brilho dourado, suave e reconfortante. Uma cama baixa com lençóis de linho fino e travesseiros macios espera por você. Uma pequena mesa contém uma jarra de água fresca, perfumada com flores de lótus, uma taça de vinho doce e uma bandeja de frutas secas e nozes. Janelas abertas permitem que a brisa noturna entre livremente, trazendo consigo o perfume das flores noturnas, que desabrocham apenas sob a luz da lua. Um servo traz uma bacia de água perfumada e óleos aromáticos. No Egito Antigo, a higiene pessoal era muito valorizada. O servo deixa você a sós, para se refrescar antes de dormir. Você lava seu rosto e suas mãos na água perfumada. O aroma de mirra e flor de lótus é suave e relaxante. Algumas gotas de óleo de oliva com essências de ervas são oferecidas para hidratar sua pele após o dia sob o sol do deserto. Agora, aproxime-se da cama. O linho é incrivelmente macio contra sua pele, tecido com uma finura que seria considerada luxuosa, mesmo nos padrões modernos. Os egípcios eram mestres na arte de tecer linho, criando tecidos tão finos que eram quase transparentes. Recline-se nos travesseiros. Alguns são preenchidos com fibras vegetais macias, outros com penas de aves aquáticas do Nilo. Acomode-se e sinta o seu corpo afundar nesse conforto antigo. Feche os olhos e preste atenção aos sons da noite egípcia. O coachar distante de rãs forma um coro natural à beira do rio. Grilos cantam sua serenata noturna, um som constante e calmante que parece embalar o mundo ao sono. De vez em quando, você ouve o mergulho de um peixe quebrando a superfície da água, ou o bater de asas de uma ave noturna caçando sobre o rio. São sons tranquilos, naturais, lembrando que o ciclo da vida continua, mesmo nas horas mais escuras. Em algum lugar distante, um pastor toca uma flauta simples. A melodia melancólica
flutua no ar, atravessando os campos e o rio, como um espírito gentil. Todos estes sons se fundem em uma sinfonia noturna que acalma sua mente e embala seu corpo ao descanso. Antes de adormecer completamente, observe um pequeno amuleto de proteção colocado próximo à sua cama. É um escaravelho, símbolo do deus Khepri, que representa o sol nascente e a renovação da vida. Os antigos egípcios acreditavam que amuletos como este ofereciam proteção durante o sono, quando a alma ficava mais vulnerável. O escaravelho empurra o sol através do céu noturno, garantindo que ele renascerá na manhã seguinte. Sinta-se protegido, em segurança. Enquanto você deriva mais profundamente em direção ao sono, lembre-se que os antigos egípcios valorizavam imensamente os sonhos. Eles os consideravam mensagens divinas ou vislumbres do outro mundo. Templos especiais, chamados casas de sonhos, existiam, onde sacerdotes especializados interpretavam sonhos importantes. Pessoas viajavam longas distâncias para dormir nestes templos, esperando receber orientação divina através de seus sonhos. Permita-se ficar receptivo a qualquer sonho que possa vir. Talvez os deuses do Egito Antigo tenham uma mensagem para você, atravessando os milênios, para tocar sua mente enquanto dorme. Sua respiração torna-se mais profunda e regular. Seu corpo relaxa completamente, afundando no conforto do linho e dos travesseiros. Sua mente começa a flutuar, soltando-se das amarras da consciência. Agora, você se deita em um barco pequeno e confortável, flutuando gentilmente nas águas calmas do Nilo noturno. As estrelas acima são como lanternas, guiando seu caminho através da escuridão. Este é o barco dos sonhos, semelhante à barca solar que o deus Ra usa para navegar pelo submundo durante a noite, antes de renascer no horizonte leste na manhã seguinte. O balançar suave da embarcação é extremamente relaxante. Como um bebê em um berço, você é embalado pelo movimento gentil das águas. Cada onda leva você mais fundo no reino dos sonhos. O barco desliza silenciosamente sob um céu de estrelas infinitas. Não há pressa. Não há destino específico. Apenas o fluir eterno do grande rio. À medida que o barco desliza pelo rio dos sonhos, a paisagem ao redor começa a mudar sutilmente. As margens do Nilo transformam-se em algo mais etéreo, mais fluido. Você passa por campos de juncos altos
que sussurram segredos antigos ao vento noturno. Flores de lótus brilham com uma luz própria, suave e azulada, marcando seu caminho, como pequenas lanternas flutuantes. Em algum momento, você percebe que não está mais no Nilo terreno, mas em sua contraparte celestial, o Nilo que flui pelo céu, a Via Láctea que os egípcios chamavam de o Caminho de Horus. As constelações acima não são mais apenas pontos de luz, mas ganham formas vívidas. O falcão Horus, a deusa Ísis com seus braços abertos em proteção, o poderoso touro Apis. Seu barco aproxima-se agora de uma margem diferente. Uma luz dourada suave emana deste lugar. Você percebe que está chegando a Duat, o mundo inferior egípcio, não um lugar de punição, mas um reino de transição e transformação. Na margem, campos verdejantes se estendem até onde a vista alcança. Os campos de juncos, o paraíso egípcio, onde as almas dos justos vivem em paz eterna. Figuras distantes trabalham neste campo, mas seu trabalho não é árduo. Estão em um estado de perfeita harmonia com a terra. A colheita é sempre abundante, o clima sempre perfeito, o trabalho sempre satisfatório. Seu barco não atraca nesta margem, apenas passa por ela, permitindo que você vislumbre a paz e a abundância deste reino eterno antes de seguir adiante. Enquanto seu barco continua a jornada, você percebe um brilho dourado no horizonte distante. É Ra, o Sol, preparando-se para renascer após sua jornada noturna pelo submundo. No Egito Antigo, cada amanhecer era considerado um milagre, uma vitória do Deus Sol sobre as forças do caos e da escuridão. Cada manhã era uma recriação do primeiro amanhecer, quando a luz surgiu pela primeira vez. Observe como o horizonte gradualmente se ilumina com tons de ouro e âmbar. As primeiras aves começam a cantar, saudando o retorno da luz. A superfície do rio reflete o céu em transformação, duplicando sua beleza. Em seu barco dos sonhos, você flutua tranquilamente, testemunhando esse espetáculo eterno da natureza. O ciclo de renascimento que era central para a compreensão egípcia do universo. Agora, imagine que seu barco começa a se dissolver suavemente. Não de forma abrupta, mas gradualmente, como névoa matinal sob os primeiros raios de sol. Você se encontra de volta à sua cama, na casa à beira do Nilo. A luz dourada do amanhecer filtra-se pelas janelas, criando padrões dançantes no chão. Seu corpo ainda está profundamente relaxado.
em um estado de paz perfeita. Não há necessidade de se mover ainda. Apenas permaneça em repouso, absorvendo as sensações deste momento, entre o sono e a vigília. Ouça os primeiros sons do dia: pássaros saudando o sol, o movimento distante dos primeiros barcos no rio, vozes suaves de pessoas começando suas atividades diárias. Mesmo nesse estado de relaxamento profundo, você pode sentir a promessa do novo dia que se inicia. No Egito Antigo, cada amanhecer trazia a possibilidade de recomeço, uma chance de viver em Ma'at, o conceito egípcio de harmonia, equilíbrio e verdade. Não há pressa para deixar este estado tranquilo. Você pode permanecer aqui, flutuando entre o sonho e o despertar, pelo tempo que desejar. Quando eventualmente decidir abrir os olhos, levará consigo a paz e a sabedoria do Egito Antigo, uma civilização que compreendeu profundamente os ritmos da natureza e nosso lugar nela. Esta jornada pelo Egito Antigo não precisa terminar aqui. Você pode retornar sempre que desejar, navegando novamente pelo Nilo, em seu barco dos sonhos, explorando templos majestosos ou simplesmente observando as estrelas do deserto. Os antigos egípcios acreditavam que falar o nome de alguém era mantê-lo vivo na memória. Ao lembrar dessa experiência, você mantém viva uma parte dessa civilização extraordinária que tanto nos ensinou sobre vida, morte e renascimento. Leve consigo a serenidade desta terra antiga. Como o Nilo que flui eternamente, permita que a paz encontrada nesta jornada continue fluindo através de sua vida, te sustentando nos momentos de seca e celebrando consigo nos momentos de abundância. Descanse agora, viajante do tempo. Descanse profundamente. Se deixe embalar pelas águas eternas do grande rio. Descanse. Descanse pelos deuses que velaram seus sonhos de faraós e camponeses por milhares de anos. Descanse em paz perfeita. Quando você estiver pronto para retornar completamente ao mundo desperto, faça-o gradualmente. Movimente-se suavemente. Mova suas mãos, seus pés. Respire profundamente, enchendo seus pulmões com ar renovador. Leve consigo a calma e a sabedoria dessa jornada pelo Egito Antigo, com os hieróglifos gravados na pedra. Que essa experiência deixe marcas duradouras em sua alma. Saiba que você pode retornar a qualquer momento, simplesmente fechando os olhos e visualizando as margens douradas do Nilo. Este lugar existe para sempre no reino atemporal da imaginação.
Se agradeça por este momento de autocuidado, este presente de tranquilidade que você proporcionou ao seu corpo e mente. Em um mundo de constante agitação, você encontrou um oásis de calma nas areias antigas do Egito. Que seus sonhos sejam doces como o mel, tranquilos como as águas do Nilo e revigorantes como o sol nascente do deserto. Obrigada por participar desta meditação guiada. Que Deus te abençoe. Gratidão.